Olá, estamos aqui para mais uma live, hoje com o tema Quem não faz dívida não progride. Será? Esse é o tema do nosso diálogo de hoje. Eu sou Saulo Gouveia, sou consultor de finanças pessoais e empresariais. Nosso objetivo é gerar uma jornada de transformação para a libertação. Muito mais do que finanças. Transformação para alcançarmos o sentimento de pertencimento ao universo. O sentimento de pertencimento ao universo é um sentimento que, quando vivenciado, quando nós alcançamos esse sentimento, nós sentimos-nos com o direito de usufruir. Direito de usufruir de tudo que o universo nos oferece. A natureza, tudo o que está à nossa disposição, independentemente de nossa classe social. Nós sentimos no coração esse direito de usufruir, mesmo que a gente ganhe pouco ou muito, mas usufruímos com alegria no coração, porque sentimos-nos pertencente ao universo. Isso significa que nos libertamos das crenças limitadoras de que dinheiro não presta, de que eu não mereço. As crenças limitadoras são aquelas que nos mantêm numa zona de conforto ou numa zona por medo, por insegurança, por sentimentos de culpa. E por incrível que pareça, essa zona de conforto, essa crença limitadora, ela é onde eu me sinto seguro, porque dar um passo além dela me deixa inseguro. Por isso nós estamos aqui para trazer conceitos profundos para que você, para que nós sintamos seguros em dar um passo à frente. Então sejam bem-vindos, nós estamos juntos nessa jornada de transformação. Maísa, seja bem-vindo, Isaura, Alessandra. Nossa jornada é para nós, para nossa vivência no fundo de nossos corações. Essa é a nossa grande jornada. O tema de hoje é muito instigante. Quem não faz dívida não progride. Será? Então, para nós irmos já pensando no assunto, elaborarmos as nossas perguntas, dialogarmos, eu vou deixar uma pergunta para você responder agora ou depois, buscar uma resposta. Porque qual é o objetivo de quem faz dívidas? Qual que é o objetivo por trás disso? Vamos pensar juntos. Por que alguém faz dívidas? É para progredir mesmo? É por outros objetivos? Vou deixar essa pergunta para nós ir caminhando e respondê-la. Tá bom? Muito importante essa pergunta. Outra reflexão que merece de nós o entendimento. O que são bons hábitos e o que é viver bem de vida. Há uma diferença entre um e outro. Vamos pensar também o que são bons hábitos e o que significa
viver bem de vida? Quais são os bons hábitos para a nossa liberdade financeira, econômica, para nos sentirmos pertencentes às condições que o universo nos oferece e usufruir com alegria no coração? E o que é viver bem de vida? Será que nós poderíamos dizer que viver bem de vida significa ostentar? Significa privilegiar artigos de luxo? Podemos dizer que é verdade, né? Viver bem de vida é ostentar, preferir artigos que apresentem luxo. Viver bem de vida, às vezes, é trabalhar pelas coisas para gastar. Concordam? Sim ou não? Viver bem de vida. Quem está ostentando está vivendo bem de vida ou tem bons hábitos para a vida abundante? Vamos pensar nisso. Viver bem de vida. Será que viver bem de vida é necessitar de gratificação imediata, como muitos? Ostentar, ostentar, ostentar. Por que não ostentar? Será que viver bem de vida custa gastar hoje o dinheiro que eu ainda vou ganhar amanhã? Pense nisso. Gastar hoje o dinheiro que eu vou ganhar amanhã. O que significa isso? Eu comprometo o fruto do meu trabalho que vai gerar uma renda no futuro. Isso é ostentar, isso é necessidade de gratificação imediata, isso é ansiedade para ter as coisas para mostrar. Não estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de ter desejos de viver para mostrar que tem, para ostentar, privilegiar o status social em detrimento da leveza, de viver sem excesso de bagagem, tendo aquilo que realmente é importante para viver bem. Outra pergunta: o que é importante para viver bem? Nós vamos voltar na questão do gastar hoje o fruto do meu trabalho do futuro. Nós vamos voltar a isso, porque é muito importante pensar nisso. Como é que eu gasto o fruto do meu trabalho que eu ainda vou trabalhar amanhã, mês que vem, o ano que vem? Às vezes nós gastamos o fruto do trabalho de 20 anos, futuro, não é de 20 anos para trás. Existe uma diferença em gastar o que eu ganhei 20 anos para trás, ou 10 anos, e o que eu vou gerar 20 anos para frente. É muito interessante isso, né? Eu vou comprar algo. Igual a live, a próxima live será: carro é investimento ou despesa? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Carro é investimento ou despesa? Isso mesmo. Se eu for comprar um carro, eu vou comprar com dinheiro que eu ganhei no passado, ou eu vou comprar com o dinheiro que eu vou trabalhar e gerar uma renda futura? Qual renda eu vou gastar? A renda que eu ainda vou produzir
ou a renda que eu já produzi? Eu estou avançando nisso um pouco devagar, para a gente meditar, porque isso é emocional, psicológico, tem a ver com o que nós falamos antes, as crenças limitadoras. Uma crença limitante é que para eu me sentir bem, eu preciso de parecer bem para os outros. É uma crença limitadora, que me limita a me sentir livre, livre na vida, sem excesso de bagagem, tomando as decisões porque eu decidi que é bom para mim e não porque os outros acham que é bom ou não. Faz sentido para você? Faz sentido para nós? Vamos pensar nisso. Viver bem de vida tem a ver com fazer aquilo que outras pessoas que vão julgar, e não o auto raciocínio, o auto encaminhamento íntimo para aquilo que eu sou livre para escolher. Aliás, escolhas que devem estar em sintonia com as decisões maiores da vida. Decidir é decidir algo para uma jornada futura de libertação. Escolher é todos os dias, cada detalhe que eu faço no cotidiano, eu faço escolhas em sintonia com a decisão maior, com o meu propósito. Então, eu volto a repetir. Quando eu vou comprar, no exemplo do carro, eu estou comprando um recurso que eu já gerei, fruto do meu trabalho, que eu já trabalhei e gerei a renda, ou eu vou comprar o carro com uma renda que eu ainda vou trabalhar, produzir e gerar essa renda. Eu vou voltar nisso 2, 3, 4 vezes hoje, porque é um item significativo para a live de hoje. Quem está chegando agora, quem vai assistir depois, lembre-se, a live é quem faz dívida, o título da live, quem faz dívida não progride. Será? E aí nós fizemos uma pergunta inicial, que está aqui. Qual é o objetivo de quem faz dívidas? Por que faz dívidas? É para progredir ou é para viver bem de vida? Eu já até encaminhei um pouco, né? Viver bem de vida. Na verdade, nós temos aí duas perguntas numa mesma pergunta. Quem faz dívidas é com qual objetivo? E quando eu vou comprar algo, é para viver sob a pressão de uma renda futura que ainda vou trabalhar, ou é de algo que eu já trabalhei e já gerei e posso adquirir? Alguém quer arriscar a essa primeira pergunta? Qual o objetivo de quem faz dívidas? Se você quiser dar uma opinião aí, por favor, pode dar uma opinião. Qual o objetivo de quem faz dívidas? Ok? Pense aí, depois você responde, depois você contribui. Bom, nós falamos de quem estar bem de vida. A gente vê muito pessoas morando em onde a Lívia está respondendo, ter o prazer de comprar agora. A Isaura diz, adquirir algo que deseja. Pode ser. Concordo que muitas vezes fazemos dívidas para ter o prazer. É viver de tal forma que quer satisfazer a necessidade de gratificação imediata.
não consegue esperar. O Márcio Henrique adquirir um bem que não consegue pagar à vista. Isso é gastar o fruto do trabalho futuro, Márcio, não é? Eu vou comprar algo sem ter recurso, então eu vou comprometer, eu vou produzir ainda. Que vai depender da minha saúde física, vai depender de uma série de coisas. A Isaura fala sentir, entre aspas, felicidade, que muitas vezes é momentâneo, fugaz sim, fugaz. Ostentar é algo fugaz. Uma casa, por exemplo, diz o Márcio, exatamente. Às vezes a pessoa compromete 20, 30 anos no seu trabalho futuro. Não estamos dizendo que financiar uma casa é ruim, mas tudo depende de como eu financio e qual é a sustentação disso. Essa é uma outra questão, tem lives anteriores que nós falamos sobre isso, vocês podem acessar, está no feed. Mas a questão é aqui, comprar algo com o trabalho que eu já realizei e gerou renda, ou comprar algo que eu vou realizar, que eu vou trabalhar para gerar uma renda futura. É gastar o dinheiro do amanhã. Mas a pergunta ainda está em aberto. Pergunta inicial. Qual o objetivo de quem faz dívidas? Tem um objetivo que já foi dito aí, que é o desejo, que é a necessidade de satisfação imediata. Mas a frase, agora vamos ligar a pergunta à frase. A pergunta é por que alguém faz dívidas. E a frase é: quem não faz dívida não progride. Então, baseado no título da live de hoje, por que as pessoas fazem dívidas? Você já viu alguém dizer assim: tudo que eu tenho eu conquistei porque eu fiz dívidas. Se eu não fizesse, eu não teria. Você já ouviu? Diga aí, você já viu alguém dizer isso? Tudo que eu tenho, eu só tenho porque eu fiz dívidas, senão eu não ia conseguir. Já viu isso? Já viu alguém dizer isso? Diz para mim aí, sim ou não? Eu já vi muitas vezes. Como consultor financeiro, mais de 3 décadas de experiência. Infância consciente diz sim, a Isaura sim. Já vi muitas vezes. Eu tenho que fazer dívida, senão eu não consigo nada. Então, sobre esse prisma, qual o objetivo de quem faz dívida? A Isa diz sim, já viu falar também. Qual o objetivo? Quem diz esse tipo faz esse tipo de declaração? Se não fosse as dívidas, eu não teria nada. Sobre esse prisma, qual que é o objetivo de quem faz dívidas? Vamos arriscar aí dizer? Qual o objetivo? Nós vamos deixar de lado um pouquinho a questão de quem quer estar bem de vida, ostentar, status, necessidade de gratificação imediata, gastar o dinheiro do fruto do trabalho do amanhã. Vamos deixar esse de lado. Vamos pensar agora onde estamos caminhando junto aqui. Quem diz, se não fosse as dívidas eu não teria nada, por que faz dívida? Acho que na minha pergunta ficou quase que pronta a resposta. Quem quer arriscar? Sabe por quê? É assim. Para investir em ativos, sejam imóveis, sejam qualquer tipo de investimento que gera renda, é necessário recursos. Para se ter recursos para investir, é necessário
ter reservas que nós fizemos ao longo dos últimos anos. Para se ter reservas, é necessário gastar menos do que ganha. Para gastar menos do que ganha, é necessário fazer orçamento familiar, envolvendo todos da família. Para fazer orçamento familiar, é necessário disciplina. Para ter disciplina, é necessário vontade vigorosa de querer ter reserva para investir e gerar uma independência financeira no futuro. Então, quem faz dívidas para ter bens é porque não tem vontade, que gera disciplina, que gera o orçamento familiar, que gera o acompanhamento para que a renda seja maior que a despesa, que gera reservas para investir e gerar novas rendas desse investimento e alcançar a liberdade financeira. Então, quem faz dívida não progride é frase do preguiçoso e do indisciplinado. Desculpe se algum de vocês já disse essa frase, mas não estamos aqui apenas para dizer que você fez errado. Estou dizendo o seguinte: preguiça e indisciplina. Às vezes a pessoa diz assim: eu não sou materialista, nem ligo por dinheiro, nem dou bola, eu ganho, eu gasto. Isso não é ser espiritualista, isso não é ser desapegado. Não. Desapegado é quem faz orçamento, quem organiza para ter previdência na vida, para ter reservas e investir, para ter um futuro com liberdade, sem a escravidão da sua força de trabalho, da sua saúde, né? Então, a pessoa se obriga a pagar, por exemplo, um consórcio. Ela se obriga a pagar um consórcio, porque se ela não se obrigar, ela não consegue adquirir aquilo. É para isso, ela está substituindo o orçamento por uma prestação na marra. É isso. Simples assim. Mas tem um custo entre a opção A e a B. A A de ter vontade, disciplina, fazer orçamento para medir e dimensionar renda maior do que despesa, para ter reserva, para investir, é a opção A. A opção B, não quero nada disso, tenho pouca vontade frágil, tenho mais desejo do que vontade, preguiça de fazer orçamento e sou indisciplinado. Então eu me obrigo. Vou lá, compro um consórcio, sou obrigado a pagar o consórcio. Essa é a opção B. Qual que é melhor, a A ou a B? Me respondem, por favor. Qual que é melhor? É a A ou a B? Alguém quer arriscar? Ou as duas são iguais? Essa pergunta é boa. As duas são iguais? Tem o mesmo resultado? Pergunta mais específica ainda. As duas têm o mesmo resultado? Na opção A, a pessoa tem vontade vigorosa, disciplina, faz orçamento, dimensiona bem, tem um domínio forte sobre as despesas, é muito criativo sobre as despesas, organiza uma forma de poder viver bens sem esbanjar. A Camila está dizendo que é a A, e concordamos, vamos consolidar isso, Camila. É muito firme
criativo nas despesas, fortalece a renda, Isaura diz que é A também, fortalece a renda, gera reservas para investir e gerar uma segunda renda desse investimento. Ok? Agora veja só, na opção B, a pessoa vai e adquire também um carro. A Lucimeire está dizendo que, mas eu sempre faço a B. Bacana, é bom a gente ser sincero, isso mesmo. A gente se obriga a comprar o carro. Vamos imaginar na A comprando um consórcio e na B comprando um consórcio. O consórcio não tem juros, certo? Mas na A eu posso dar um lance porque eu tenho reserva, eu tenho uma condição de esperar para poder ser sorteado no consórcio. Na B, não. Então eu mudo para um financiamento. Aí que está o malefício. O malefício da opção B é que ao comprar, fazendo prestações para adquirir alguma coisa, eu pago 2 vezes a mesma coisa, o mesmo bem. Eis a questão. Eu pago 2 vezes o mesmo bem. Se eu compro uma moto, eu pago 2. Se eu compro um carro, eu pago 2. Percebeu? Essa é a diferença. Agora, tudo bem, mas eu levei 3 anos para pagar, 5 anos para pagar um carro, fiz em 60 meses. Qual o problema disso? Foram 5 anos, eu paguei 2 carros, mas foram 5 anos. O problema é que a gente repete isso em tudo. É a crença limitadora que nós falamos lá no início da live dessa noite. É a crença limitadora. Por quê? Porque é um hábito. E o que significa um hábito? Significa que eu passo a vida fazendo isso. Então, se eu chegar à maturidade financeira, vamos imaginar que esteja com 50 anos, cheguei à maturidade financeira, e eu observo os meus bens, se eu conseguir acumular, tenho uma casa, tenho um imóvel de aluguel, tal. Se eu observar, vamos imaginar que eu consegui 5 bens, 5 ativos. Se fosse na opção A, eu teria 15. Não é 10, tá? É 15, porque existe a progressão geométrica dos juros. E existe o benefício de descontos e várias outras opções de negociação para comprar ativos quando a gente tem dinheiro para comprar à vista. Então, se você chega aos 50 anos e diz, poxa, eu fiz dívida a vida toda e tenho 5 bens, estou bem, mas teria 15, se invertesse o processo. E aí entra aquela segunda questão, entre gastar a renda futura, entre gastar o fruto do meu trabalho, que eu ainda vou trabalhar fazendo dívidas, e gastar a renda passada, que eu já trabalhei e gerei. A opção melhor é trabalhar, gerar reserva e investir em ativos. Eu não sei se está bom para você, mas eu estou sentindo muito bem nessa explicação bem simples, mas não simplicista, porque ela toca em questões profundas, toca em crenças que limitam a nossa vida, padrões culturais que foram passados de gerações para gerações. Por isso, uma frase, um ditado popular tão antigo, que quem não faz dívida não progride. Progride, só que pode se comprometer, pode perder tudo, porque se tiver sem saúde para gerar a renda, ele já comprometeu a renda lá atrás. E ele pode ficar descalço. Pode ficar descalço. Sem alicerce, porque ele comprometeu a renda. Isso acontece o tempo todo. A pessoa tem uma dívida, perdeu o emprego e a dívida não perdeu.
Ninguém perde a dívida. Perde o bem, perde tudo, né? Mas não perde a dívida. A gente perde o emprego ou perde a saúde momentaneamente, passa por um desafio físico, emocional, né? Faça um estágio, um estado de menos produtividade. Isso acontece muito nos dias atuais, inclusive agora, com a situação que estamos vivendo. Então eu passo a ter menos renda, mas a dívida não diminui. A dívida é como segurar um copo com a mão para frente assim, ó. Vou pegar um copo aqui. Segurar um copo assim, a mão para frente. Como que funciona? Primeiro mês, eu estou lá segurando o copo. Segundo, vai ficando pesado o copo. Depois vai pesando, uma hora eu não aguento mais. Segurar um copo para frente assim o tempo todo, vai chegar uma hora que o copo que pesava pouquinho, que não me incomodava, eu nem aguento mais ficar com ele suspenso. Assim é gastar o fruto do trabalho futuro. Faz sentido para vocês? Isso é uma realidade prática nas nossas vidas. Opção A, vontade vigorosa. Genivaldo, seja bem-vindo. Opção A, vontade vigorosa, disciplina, fazer o orçamento anual familiar, dimensionar a renda, cada vez mais criativo na renda, domínio nas despesas, criatividade nas despesas. Se você vai gastar com uma situação, que tal gastar ela de outra forma? Talvez até nem gastando e realizando aquilo de outra forma. Criatividade na despesa. Quantas vezes nós gastamos sem pensar e depois vai, puxa, não precisava nem ter feito assim. Se eu tivesse feito assado, eu teria não gastado nada e obtido. A conexão deu uma diminuída aqui. Então, vejamos. Domínio nas despesas, criatividade nas despesas, gera reserva que gera os investimentos. E aí pode ser paulatino, não precisa investir tanto. Vamos investindo aos poucos, vamos gerando um fundo de reserva, uma reserva técnica, para as despesas de 6 meses ou de 1 ano da minha vida, e vamos investindo. Aí a progressão geométrica faz o resto. Renda criativa, despesas sob domínio, reserva investindo, não dá outra. Não dá outra. Ok? Nós então deixaremos de ostentar, de gastar a renda futura, de ter a necessidade de satisfação imediata. Vamos criando o hábito de aguardar, de esperar o momento adequado. Isso vai ganhando força, vai gerando um hábito, vai gerando os bons hábitos, aonde eu vou viver de forma frugal, com disciplina. Vou alocar o meu tempo mais para a criatividade, para o orçamento. Vou dominar as despesas e vou viver sem excesso de bagagem. É a melhor opção. Então a resposta, quem não faz dívida não progride, progride sim, mas às vezes perde tudo. E quando não perde tudo, ganha, ao invés de 15, ganha 5. Ok? Vamos ver se tem perguntas aqui. A Isaura pergunta: comprar um imóvel é dívida ou investimento? Deixa eu beber um pouquinho de água. Comprar um imóvel é dívida ou investimento? Depende. O imóvel é um ativo. Ativo sempre é a palavra que nós usamos para aquilo que é um bem.
pode ser um bem físico, um crédito. Posso comprar um crédito a receber, é um ativo. Ok? Aí nós teremos até uma live no futuro sobre imóveis, mas vamos aqui, junto aqui. Se eu compro um imóvel, quais os dois tipos de imóveis que existem? Urbano e rural. O rural, ele só faz sentido se ele virar um negócio. Concordam comigo? Você compra se você compra um imóvel rural, você vai ter de produzir nele, vai virar uma empresa. A conexão está abaixando, me permite mudar o tipo de conexão aqui. Deixe eu mudar aqui. Então, retornei, está tudo bem? Pode dar um positivo para mim, por favor? Conexão que diminuiu. Então, se eu compro um imóvel urbano, é uma coisa. Se é rural, obrigado. Muito obrigado. Se é rural, eu vou ter de montar uma fazenda, produzir alguma coisa, uma granja, um agronegócio. Se é urbano, eu vou ou construir algo para gerar renda, ou eu vou comprar porque aquele imóvel vai valorizar. Então, é um investimento. Mas eu posso comprar um apartamento. Apartamento não é um investimento no sentido de gerar uma renda adequada. Porque aí há o risco do rendimento. O rendimento é menor que a poupança. E o apartamento desvaloriza. Então eu pago um valor hoje, daqui 20 anos ele vale a metade, e o rendimento que eu tenho dele é menor que a poupança. Então o imóvel pode ser uma dívida apenas ou investimento. E sobre o prisma de dívida para pagar, para ter casa própria, aí depende do orçamento de um aluguel que eu vou pagar. Se a prestação do financiamento for igual ao aluguel, eu devo financiar. Se a prestação for metade do valor, for o dobro do valor do aluguel, é melhor eu alugar e investir a diferença. Por exemplo, se eu tenho um aluguel de R$1.000 e a prestação, o financiamento da casa é 2.000, eu pago R$1.000 de aluguel e os outros R$1.000 que eu pagaria no financiamento eu vou investir. Com metade do tempo do financiamento eu tenho o capital para comprar a moradia própria à vista, ok? Outra pergunta. Meu pai quer investir em placa solar. É melhor pagar à vista ou financiar? À vista. À vista. Não tem o capital? No caso da energia solar, você vai trocar, é a mesma coisa do aluguel, tá? Você vai trocar a conta de energia pela prestação da empresa do financiamento da energia solar. Nós tivemos um caso recente de um cliente e amigo nosso, que ele fez um projeto, um orçamento para energia solar e nós fizemos as contas e sugerimos ele pagar à vista. Ele pagou à vista, quitou. Porque ele ganha a diferença dos juros. Em vez da instituição financeira ganhar, ele ganha. Entendeu? Ele ganha. Agora, se você não tem o capital, se o projeto vai ficar em R$50.000 e você não tem o capital, compensa financiar, porque o valor da prestação do financiamento é o valor que você paga de energia hoje. Normalmente os projetos são assim. Ok? Vamos para outra pergunta. A Aline pergunta: não consigo guardar dinheiro, porém se tenho uma dívida, eu me organizo e pago. É a opção B.
É exatamente isso, Aline. É a opção B. A gente acaba pagando, se obrigando, porque falta aquela outra parte. É mais preguiça, indisciplina e desejo de satisfação imediata. E aí você vai e compromete o fruto do seu trabalho futuro, da sua renda futura. Mas na opção A, é fruto do trabalho passado, que gera melhores condições, e daqui a 10 anos você pode dizer: nossa, eu tenho 5 bens, mas se eu tivesse ouvido o Saulo, na opção A, eu teria 15. Ok? Lembre-se que nós temos mais de 3 décadas, 4 décadas de experiência prática, que nós estamos trazendo aqui algo real, matematicamente comprovado. Ou seja, é uma ciência. Outra pergunta da Valéria. Se eu moro em uma localidade que precisa de ter um carro e não tem dinheiro para comprar, como que eu faço para ver a pergunta toda aqui? A minha filha Jéssica já me ensinou para ver tudo, mas eu não consigo ver toda a pergunta. Se eu moro em uma localidade que precisa de ter um carro e não tenho dinheiro para comprar. Qual localidade que precisa ter um carro? Muitas cidades hoje em dia precisam. Né? Muitas precisam. E não tem dinheiro para comprar. Aí é uma necessidade básica de locomoção, desde que você não tenha outra opção. Porque existe hoje outras opções, como aplicativos, como o aluguel, fica mais barato que comprar o carro financiado, viu? Lembre-se disso, o aluguel de um veículo com seguro incluso, para colocar na caixa de perguntas. Como, Isaura, não entendi. Caixa de perguntas. O aluguel de carro hoje é mais barato do que um carro financiado. Se você não tem reservas técnicas para comprar o carro à vista, um carro seminovo, 15 mil quilômetros, já depreciou aí 20, 25%, aluguel fica mais barato. O aluguel vem seguro, vem tudo. Todo ano você fala assim, eu quero um carro novo e troca por um novo. Se o carro estragou na rua, você liga para a locadora, ela troca, se foi a bateria, ela vem e troca a bateria, você não tem nada, você só paga combustível. Tem mais perguntas da Valéria aqui. E a minha parte emocional relacionada ao conforto, como fica? Boa pergunta, né? Como fica a minha parte emocional? Vamos separar, nessa pergunta ela nos leva a necessidade e desejo. Tem a ver com o que nós falamos na primeira parte da live. O desejo de ostentar, o desejo de status, o desejo de tomar decisões pautado no que os outros vão pensar, o desejo a forma de tomar decisões perante a opinião dos outros. E existe as decisões que eu pauto pelas minhas crenças, que não são limitadoras, as minhas crenças libertadoras, que estão ligadas à credibilidade que eu dou àquilo que tem valor. A importância que eu dou ao que tem real valor. Aí eu vou saber o que é a minha parte emocional. A minha parte emocional tem a ver com necessidade. Quando eu quero me atender. Quando eu quero atender o que está fora de mim, aí tem a ver com desejos. Então, necessidades e desejos não são a mesma coisa. Daí, para atender o meu emocional, eu vou atender as emoções virtuosas
daquilo que há valor, eu vou dar importância ao que tem real valor. E vou dissolver em mim, paulatinamente, aquilo que é apenas um desejo egóico. É mesmo, Genivaldo? Vou dissolver. Porque o conforto é um direito. Ter um bom sofá, uma boa cama, é um direito. Mas aquela pessoa da opção A, vontade vigorosa, disciplina, fazer o orçamento para potencializar a renda, fortalecer a renda, para ter domínio da despesa e gerar reserva, é que cria as condições de um conforto. Mas o conforto ele é relativo. Ele é relativo. O conforto numa cidade quente é um ar-condicionado, numa cidade fria é um aquecedor. O conforto para uns, limpeza, asseio. Agora outros que criam desejos, é luxo. Então o conforto está ligado à necessidade. Já viver uma vida boa, e não ter bons hábitos, viver uma vida boa, está ligado a desejos de parecer. Né? Ninguém vai ser sovina, mesquinho e se privar do básico para viver. Se nós não temos lazer, nós nos prejudicamos mentalmente, emocionalmente. Se nós só queremos ter prazer, nós também nos prejudicamos. Só lazer, o equilíbrio. Se nós trabalhamos, nós vamos nos dignificar. Se nós não trabalhamos, é outro extremo que vai nos prejudicar. Se nós não temos uma relação, uma religiosidade, nós vamos nos prejudicar. Se a gente vai para o outro extremo do fanatismo, nós vamos nos prejudicar. Então é o equilíbrio, no conforto, na boa alimentação. Eu quero uma boa alimentação. Mereço, devo ter uma boa alimentação. Como? Com criatividade. Até as nutricionistas que dão curso digital, elas ensinam a substituir alimentos caros por outros que dão o mesmo sabor com um custo muito menor. Então, a minha parte emocional merece ser atendida, na essência, dar importância ao que tem real valor. Espero que tenha respondido, viu, Valéria? Se não, pode perguntar novamente e agregar mais perguntas, tá? Nós estamos quase no final. Mas eu tenho que esperar 10 anos para ter um carro? O que é ter carro, né? O que é ter carro? Um carro de aluguel. É o carro que eu uso. O carro é para quê? Lembra da pergunta? Ostentar ou para usufruto, necessidade ou desejo? O carro é uma necessidade ou é um desejo? Ele é para mostrar para os outros ou é para atender minhas necessidades? Então, se eu sou um vendedor, eu preciso de ter o carro, eu não vou esperar 10 anos. Se eu estou no local onde o transporte urbano não me atende para aquilo que eu preciso, se eu tenho uma profissão que necessita de chegar no local sem estar suado, eu preciso do carro. Mas aí o carro é um instrumento de trabalho, é um instrumento de necessidade. Então nós podemos dividir a pergunta sua, Valéria, em duas. Quando o carro é necessário e quando o carro é apenas para mostrar, para apresentar status. Quem viaja, por exemplo, precisa de um carro mais robusto, mais seguro, porque é a própria vida que ele está ali preservando, a vida física, de acidentes e tudo mais. Quem está na cidade precisa de um carro mais ágil, mais rápido, menor. Né? Quem não tem necessidade do carro para isso que nós falamos, pode optar por um outro instrumento, por aplicativos. Quem pode alugar o carro até ter o dinheiro para comprar à vista, alugue, porque você vai ter benefício, vai custar mais barato.
Eu não preciso esperar 10 anos para ter um carro. E a resposta é essa. Mas eu posso esperar 10 anos para ter um carro. A decisão está onde? Na sua consciência. Não sei se ficou muito claro. O carro por necessidade e o carro por luxo, né? Então eu posso esperar 10 anos ou não. A resposta está nas suas mãos. Está nas minhas mãos. Normalmente a gente faz o estudo, analisa as condições e muitas vezes a gente precisa financiar o carro, é uma necessidade. Mas aí nós financiamos o carro intermediário, não aquele carro tão confortável, tão grande e tal. A gente vai conforme nós podemos, porque a jornada da transformação para alcançar o sentimento de pertencimento ao universo e sentir o direito de usufruir é usufruir conforme as nossas condições. Se eu posso ter uma moto, eu não devo ter um carro. Porque eu vou comprometer minha saúde financeira, emocional, física. Eu preciso saber como usufruir daquilo que o universo me oferece. E ir construindo isso paulatinamente, fazendo a minha jornada de libertação. Porque quando eu sinto o direito de usufruir, eu já dissolvi as culpas, os medos, as culpas de achar que não mereço usufruir. Nós conhecemos muitos casos de pessoas que vão tendo um sucesso econômico, financeiro e dão um jeito de sabotar o seu próprio sucesso. Por quê? Porque acham que não merecem. Não fizeram essa jornada de transformação para alcançar esse sentimento de pertencimento ao universo. Ok? Então nós estamos chegando ao final. Se o Genivaldo falou tudo. Exatamente isso, as nossas reflexões, Genivaldo. E agradeço as perguntas da Valéria, de todos, da Isaura, da Aline, todos que fizeram perguntas, a participação de todos. Se ficou dúvida, se alguma coisa, algum conceito merece mais reflexões, podem colocar as perguntas e a gente tem o maior prazer possível para poder gerar para nós o melhor que nós podemos. Nós merecemos o conforto emocional, a saúde psicológica e as condições de uma vida digna, fruto do nosso trabalho, fruto do nosso esforço. Para isso, vontade, disciplina e coragem para fazer o orçamento adequado. Criatividade na renda, domínio, criatividade na despesa, para a reserva técnica, para a reserva de investimentos, e assim fazer a nossa jornada econômica e financeira, mas no coração a jornada de transformação para a libertação. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que finanças. Liberdade. Olha, eu quero avisar e pedir a vocês que compreendam, quem tem nos acompanhado, que quinta-feira que vem nós não teremos a live costumeira. Nós estaremos atendendo um cliente em Brasília e nós abrimos uma agenda para um outro cliente que vai de Minas Gerais para lá só para estar conosco. Então nós abrimos mão da live da semana que vem e fica para o dia 17 de dezembro a live com o título Carro é investimento ou despesa? Que foi uma pergunta que veio hoje algumas vezes. Então na live de 17 de dezembro nós vamos fazer vários cálculos bem práticos, simples, se carro é investimento ou é despesa. Nós falamos hoje, mas não falamos em números, sobre alugar um carro. Então, 17 de dezembro, 18h45 no horário da Amazônia, 19h45 no horário de Brasília. Muito obrigado pela participação de todos
uma alegria estar com vocês que vão assistir depois. As nossas lives têm tido bastante frequências depois, porque ficam no feed. Aliás, vocês podem, se acha que vale a pena, compartilhar o link dessa live de hoje para os amigos, para outras pessoas. Se acha que vale a pena, faça isso. Se acha que vai ajudar alguém, faça isso, porque ela vai ficar no feed do Instagram e a pessoa pode assistir depois. E eu agradeço a todos, tem tido um número grande de pessoas que têm assistido no seu horário. Às vezes não podem assistir ao vivo, mas mais de 200, 300 pessoas têm assistido a nossa live depois. Ok? Uma boa noite, muita paz, muita alegria no coração.